Bom dia a todos. Já fui apresentada, né? Sou Aline Peçanha, trabalho numa unidade pública do município do Rio, a unidade Ana Carolina. E eu, juntamente com a minha equipe, hoje está aqui Bianca e Gisele, representando parte da equipe. E tudo que eu vou falar aqui hoje foi feito por várias mãos, né? Inclusive as delas. A gente vai falar um pouquinho dessa experiência, dessa aproximação com a abordagem Pickler, que nos foi apresentada, né, por Aline e Eliana já há alguns anos atrás, bastante tempo já, que a gente vem namorando isso, conversando sobre isso, e eu acho que isso vem se apresentando como algo muito positivo, porque havia já na equipe do Ana Carolina um incômodo no sentido de qualificar o cuidado daquelas crianças. Então, o que a gente tinha não não nos satisfazia, né? A gente sempre quis mais naquela unidade. Quando eu cheguei, né, era uma unidade muito arrumadinha, era uma casa, era conhecida como uma casa de bonecas, e os vestidos eram arrumadinhos em ordem, assim, de cor, e eu fiquei desesperada como é que eu ia dar conta da ordem daqueles vestidos, porque não era muito a minha praia. Mas em pouco tempo eu percebi que tinha outras coisas muito mais importantes para cuidar ali, por exemplo, por ser também conhecido por uma unidade da adoção, de que a maioria das crianças eram adotadas, enfim. Que investimento nas famílias, então, era feito naquele espaço e que espaço a criança tinha dentro daquela casa. Então, acho que quando a gente conheceu a abordagem, primeiro houve um estranhamento, será que a gente dá conta disso, né, desse tempo e disso que veio com uma cultura, né, europeia, como que a gente vai adaptar isso para uma realidade brasileira, para o Rio de Janeiro, para essas famílias e essas crianças. Mas em pouco tempo também a gente viu que era esse o caminho que dava certo e que a gente precisava apostar. Então, assim, eu trouxe uma frase, né, que é uma frase que a gente pensou da abordagem, que é de uma formadora argentina, que diz: quando uma criança chega ao mundo, que mundo chega a essa criança? E essa é uma frase que, para a gente da unidade, nos fez refletir, principalmente para essas crianças que nascem, como a Simone trouxe a experiência da maternidade, e que, ao nascer, já estão numa unidade de acolhimento. Então, que mundo é esse que é apresentado para ela? Esse mundo é a unidade, né? Já que ela nasceu, já está em acolhimento. Que unidade é essa que a gente apresenta para essa criança logo logo que ela nasce, né? E que responsabilidade é essa nossa, né, de estar nesse lugar, de acolher essa criança que acabou de chegar a esse mundo? Que mundo eu apresento para ela? Todas as fotos são lá da unidade, né, das crianças no seu movimento livre, essa é a nossa tentativa diária, né, seguindo a abordagem. E aí, antes de entrar um pouco de como a gente tem feito a aproximação e a implementação da abordagem, eu trouxe também a oportunidade de falar um pouco dessa criança. A gente é muito convidada para falar nos grupos de apoio à adoção e muito com uma expectativa de que a gente vai falar daquela criança triste, que está implorando para ter um pai, para ter uma mãe. Então, muitas das vezes me pediram para eu ir falar do sonho das crianças acolhidas. E esperando muito que eu fosse falar com sonhos muito diferentes, né? E talvez até isso, assim, a criança sonha de ter uma nova mãe, né? E isso, nenhuma criança está pensando nisso, né? E se tem alguma coisa errada nesse espaço, né? Esse é um espaço para a criança sonhar como qualquer outra criança, desejar coisas como qualquer outra criança, né? E aí a gente ficou pensando na nossa infância também, né? O que eu sonhava quando eu era criança? Com quem eu contava para realizar esses meus sonhos, né? Quais foram os sonhos, né, que eu realizei? E quais ainda são os meus sonhos? Porque também quem ainda não tem sonho nem levanta da cama, né? Então, esse sonho que é da criança também é nosso nesse trabalho, né? De realizar, de buscar. E com quem eu conto? Com quem nós contamos, com quem eu contei e com quem eu continuo contando, né?
E para a criança isso é muito decisivo e isso é possível numa unidade de acolhimento. A criança também pode sonhar numa unidade de acolhimento, ela precisa sonhar nessa unidade de acolhimento, né? E isso é muito possível, né, quando a criança tem uma segurança afetiva, quando ela está segura naquele lugar, que já está definido pela lei, né, que é um espaço de proteção. Quando a criança vai para a unidade de acolhimento, ela foi porque o juiz cumpriu uma medida protetiva, né, entendeu que ela estava em alguma situação de risco, de violação, e ela precisa ser protegida. E que espaços são esses, né, hoje, na nossa realidade de Rio de Janeiro, Brasil, que acolhe, que realmente protege essas crianças, né? A gente avançou muito na legislação, desde o Código do Menor até o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esses espaços foram muito repensados, porque tudo acontecia dentro da unidade de acolhimento, né? Quando eu cheguei na prefeitura, fui trabalhar no Ayrton Senna, lá tinha uma cadeira de dentista, então tinha dentista dentro do Ayrton Senna, tinha escola, tudo acontecia ali dentro. E a gente conseguiu avançar nisso, né, e entender que essa criança precisava acessar a rede, ela precisava estar nos espaços como todas as outras crianças, então ela precisava ir para a escola do território, ela precisava ir ao posto de saúde, precisava circular na comunidade. E eu acho que a gente avançou muito nisso, apesar de que às vezes o trabalho intersetorial, né, não é tão fácil, mas é possível, e eu defendo muito isso. A gente tem experiências muito positivas de trabalho com a saúde mental, com a educação, isso é possível. Mas eu acredito que a gente deixou de olhar para dentro. Então as crianças foram para fora e o que era dentro deixou de ser privilegiado. E sendo a casa dela, né, o acolhimento é a casa temporária daquela criança, o que acontece ali dentro? Para além dos momentos que ela está fora, né? Eu acho que a gente se preocupou demais e era importante, foi importante, mas aí a gente deixou de olhar para dentro desse espaço e a gente... É muito comum ouvir, né, de que abrigo não precisa ser bom, porque abrigo não é lugar de criança. Mas se a criança está ali, se a gente está ali cumprindo uma medida protetiva, se ela está afastada da família dela, que é o principal que ela pode ter, né, a referência afetiva dela, eu até digo que o abrigo tem que ser ótimo. Ele não pode nem ser bom, ele tem que ser muito bom. E aí, assim, o abrigo precisa garantir essa segurança afetiva para a criança, né? Ela precisa sentir que ela é importante para o adulto. Isso fala da abordagem Pikler, né? Isso é uma das premissas da abordagem, que é o estabelecimento da relação da criança com o adulto. Diferente do que a gente costumava pensar, né, de que o adulto ele não pode estabelecer um vínculo com a criança, né, porque ele não está numa relação, naquele espaço para isso, a abordagem ela afirma que esse vínculo é necessário para a criança ser cuidada e para que ela possa se desenvolver. Mas é um vínculo profissional, né? Não é um vínculo que você se embole nessa relação, né? Você não pode desejar entrar no lugar da mãe daquela criança, mas você vai entrar no lugar da proteção que a mãe não está dando, porque ela não está ali. Então, assim, se relacionar de verdade com a criança, né? Estabelecer um vínculo real com essa criança, é que vai assegurar a ela essa proteção e essa possibilidade de ser criança naquele espaço e se desenvolver livremente. E aí eu acho que eu já falei como sonhar, né, num espaço de acolhimento. Desse jeito, né, conseguindo estabelecer com o adulto uma relação verdadeira de afeto e de segurança, permitindo que então a criança seja apenas criança naquele espaço, né? Essas preocupações que tem, né, essa fantasia, né, de que quando a gente, por exemplo, é convidado a falar nos grupos de apoio de que a gente vai falar disso, né, de que a criança está ali muito triste, esperando o papai e a mamãe, porque eles não vão voltar para a sua família de origem, enfim, essa coisa da adoção, né, como uma salvação para aquela criança. Se isso, e como eu disse, né, se isso acontece, a gente precisa se voltar para esse espaço de acolhimento, porque a criança não pode estar ali com esse pensamento, com essa preocupação. Ela precisa estar ali vivendo a sua infância e tendo a oportunidade de realizar as suas competências, né, o seu trabalho como um bebê ou como uma criança maior e se desenvolver livremente mesmo nesse espaço que é coletivo. E aí, assim, a gente... a partir da abordagem, né, a gente tem essa frase, né, o bebê já é uma pessoa, e a Aline falou bastante sobre isso, né? Quando a gente passa a olhar esse bebê a partir dessa afirmação, né, você nunca mais vai entrar no berçário e passar pelos berços
e não cumprimentar, não se identificar para aquelas bebês que estão ali nos berços, né, naquele espaço. O que é muito comum de acontecer, né? A gente acha que eu tenho um bebê ali, eu estou de costas, estou falando com a outra cuidadora, eu estou fazendo uma outra coisa, ou então uma pessoa que vem visitar a unidade, né? A gente tem muito cuidado com essas visitas, a gente não tem visitação aberta, a gente pede para ligar, a gente explica que ali a casa é das crianças, então ninguém chega na minha casa sem avisar e fala com meus filhos, então como cuidar também disso, né? Para respeitar esse espaço que é da criança, que é um espaço protegido. Então, quando a gente tem esse olhar, e hoje a gente tem isso, né, escrito no mural da unidade, né, o bebê já é uma pessoa, isso mudou completamente a postura do cuidador em relação a essa criança. Né? Que olhar hoje ele tem para essa criança, de que forma ele se coloca diante dessa criança, como ele se comunica com essa criança, isso é uma mudança muito grande no dia a dia do trabalho. E a nossa primeira missão, né, dentro da unidade de acolhimento, né, cuidando dos bebês separados, é exatamente cuidar da dor da separação. Quando uma criança chega na unidade de acolhimento, independente do que tenha motivado esse acolhimento, e a gente pode imaginar assim, uma situação muito difícil na relação com a mãe, uma mãe que não quis ficar com a criança, ou uma mãe ou um pai que violentava essa criança, ou estava numa situação de rua. Independente do que aconteceu, a criança traz uma dor com ela, né? A dor de ser separado daquela referência afetiva dela. Então, assim, toda a unidade, ela precisa estar muito disponível para, naquele momento, receber e acolher essa dor que essa criança traz. E que, às vezes, não se expressa, principalmente num bebê, de uma forma tão visível, né? Se você não estiver ali muito atento a essa criança, a esse bebê. Às vezes é uma criança que não chora, e aí o cuidador costuma dizer, nossa, ele nem dá trabalho, ele não chora. Bom, se ele não chora, tem alguma coisa muito errada com esse bebê. O bebê tem que chorar em algum momento. Não estou querendo ver as plaquinhas, estão vendo, né? Porque eu estou no início. Eu vou correr. Então, assim, essa disponibilidade não pode ser só da direção, só da equipe técnica, tem que ser de todos. Quando uma criança chega na unidade, a unidade precisa se mexer como um todo. Todos precisam estar muito disponíveis para dar o colo a essa criança. E isso é uma outra coisa que a gente vem, né, trabalhando e mudando, essa fala recorrente dentro das unidades, não dá colo que acostuma, não tem colo para todo mundo. Como que a gente trabalha isso, né? Como que a gente faz o cuidador perceber que em diversos momentos é o colo que a gente precisa dar, é esse colo que vai fazer o contorno e o aconchego para essa criança. Legitimar o afeto como instrumento de trabalho, eu acho que nisso a gente se afina muito com a abordagem. Nós da unidade sempre falamos de afeto, já há muitos anos falamos de afeto. Sempre não, mas algumas vezes fomos até mal interpretadas, né, no sentido de que tem muito envolvimento de vocês com essas crianças, porque afeto não é ferramenta profissional. E no Marco Legal da Primeira Infância está lá hoje num artigo, né, que fala o que uma unidade de acolhimento precisa ter. E aí fala do berço, do assistente social, enfim, descreve tudo e afeto. Então isso para a gente assim, foi muito importante, né, que isso esteja hoje reconhecido. Isso não nos faz um profissional menor, pelo contrário, né, isso nos qualifica enquanto profissional ter o afeto na nossa relação de trabalho. Isso não quer dizer se embolar com a história da criança, mas ofertar o afeto também é uma ferramenta profissional. Isso é legítimo para a gente. Não fazer do acolhimento um parênteses na história da criança, é uma outra missão. Ali precisa ser um momento de experiências positivas, que a criança possa lembrar como uma continuidade da vida dela. Então, uma criança maiorzinha que entra tem uma história, ela foi acolhida e esse acolhimento faz parte da história dela. Então, a gente registra todos os momentos dessa criança, a gente produz depois um álbum com as informações da criança. Quando é uma criança maior, ela participa dessa construção desse álbum e dessa memória afetiva desses momentos, para que ela possa ter isso como parte dessa construção de história dela. Ter um olhar renovado para cada criança que chega. Uma criança nunca é igual a outra e a gente às vezes fica assim, mais uma história, né, de mulher, usuário e tal, e a gente fica achando que é uma repetição e não é. A Simone trouxe um exemplo da mãe na 9ª gestação, né, e que agora olhou para esse bebê. A gente teve casos já de mulheres que tiveram os filhos acolhidos na unidade de acolhimento Ana Carolina, e que naquele momento foram crianças que foram para adoção
e que na última gestação dela, a criança retornou para ela, isso porque era um outro momento dela, e isso porque a equipe em nenhum momento olhou para ela dizendo, de novo, essa mulher aqui, ela já perdeu 2 filhos, já perdeu o terceiro. Não foi desse jeito que a gente olhou, né? Não foi desse jeito que a gente trabalhou. A gente comprou uma briga com o judiciário, porque o processo dela todo era, gente, mas como assim? É ela de novo, ela já perdeu 2 filhos. E ela não perdeu o terceiro. Ela vai na unidade, leva esse bebê para a gente ver, para passear, para mostrar, super orgulhosa com a criança. Então, isso é para reafirmar, né, que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para cada história. Qualificar a relação cuidador, já falei disso, né? O desenvolvimento só vai acontecer a partir dessa relação com o adulto que cuida. E manejar o tempo, acho que é um dos grandes desafios, né? A Aline falou do filósofo, perdi essa ontem, né, dele. Mas é isso mesmo, assim, o tempo da criança não é o mesmo tempo das famílias, o tempo das famílias se reorganizarem para estar com elas, né? E também não é o tempo do judiciário, que muitas das vezes quer uma resposta muito rápida, essa criança precisa, vocês precisam elaborar um parecer, ou vai para adoção, ou vai voltar para a família, e a gente às vezes está entendendo que a família precisa de mais um tempo, e aí a gente escuta, bom, mas é muito tempo para a criança acolhida, então são muitos tempos para serem conjugados, e a gente sempre reflete que a gente precisa fazer uma opção para o melhor daquela criança e daquela família que está ali presente, e a partir daí construindo a saída dela. Essas são fotos das nossas reuniões de formação, das rodas de conversa com as cuidadoras para implementar... Ai, meu Deus, 5 minutos. Vou passar. Eu trouxe um pouco para falar das famílias, mas eu acho que não vai dar tempo, mas só para dizer, né, que em todo esse nosso trabalho, nessa aposta de que a unidade de acolhimento precisa ser um espaço de cuidado real, né, e de experiências positivas, não significa afirmar que então a gente quer que as crianças fiquem ali longo tempo, né, porque está tudo bem ali, não tem prejuízo, então ela pode ficar. Não, desde que a criança chega a gente investe para que ela retorne para a sua família, ou para a sua família de origem, ou para uma nova família através da adoção. E aí eu apontei algumas coisas, mas vou passar para a gente poder ganhar mais tempo. Sobre M. Pickler, a Aline também já falou, né? Hoje é a nossa referência para a implementação desse novo olhar, desse novo cuidado. Isso é muito importante para a gente, né? A criança precisa sentir que é importante para o adulto, isso é decisivo dentro da unidade, para o desenvolvimento dela. Contar conosco para poder contar com ele próprio. Então, assim, né, a autonomia não se dá sozinha, a construção de autonomia, a gente precisa do outro para se tornar autônomo, né? Então, todo esse investimento para a criança, do movimento autônomo, de construir essa liberdade de expressão dela, ela depende do adulto para que isso aconteça, né? E aí, acho que é importante focar nisso, assim, quais foram as estratégias que a gente usou para a implementação processual da abordagem, que é algo que a gente ainda vai levar muitos anos, né, fazendo. Isso ainda é muito, muito embrionário. Primeiro, a gente tem um grupo de estudo mensal para leitura e reflexão sobre a literatura da abordagem. É um grupo não só da unidade Ana Carolina, participa a unidade Bia Bedran, que a Luciana está aqui hoje, outras unidades de acolhimento, profissionais da vara e outras pessoas que têm, né, se aproximado dessa discussão. Dentro da unidade, a gente faz as rodas de conversa mensal, de capacitação e formação de todos os funcionários e também a formação junto com a equipe do tribunal, né? A Aline, a Eliana e a Tatiana, que estão mensalmente também lá com os cuidadores para apresentar, discutir e refletir sobre a possibilidade e os avanços que a abordagem pode trazer no dia a dia do trabalho. Colocar em questão coisas que eram óbvias, né? Isso é difícil fazer, e a gente tem que fazer com todo um cuidado, porque em nenhum momento a implementação da abordagem diz para a gente que a gente tem que desconsiderar tudo que já foi construído e que a gente deve dizer hoje para o cuidador: o que você fez está errado, a partir de agora a gente vai fazer uma outra coisa. Não. É o contrário, a gente já faz muitas coisas positivas, os cuidadores têm muito para nos ensinar e contribuir, e a gente, com todo um cuidado e respeito a essas pessoas, a gente vai colocando em questões coisas que a gente não percebia, né? Que não era um bebê conforto. Por que a gente precisa do bebê conforto hoje? Se a gente hoje entende que isso limita o movimento do bebê.
Mas aí eu não chego no berçário e tiro o bebê conforto. A partir de hoje não tem bebê conforto. Não, porque o bebê conforto é a segurança dela de que depois que o bebê mama, ele não vai se engasgar, ele vai estar ali numa posição inclinada. Então tem toda uma intencionalidade afetiva delas, né, quando coloca o bebê no bebê conforto. E a gente não desconstrói isso assim, né? Então, com muita calma, com muita delicadeza, para fazer que isso seja um entendimento de todos. Participação da direção da unidade em espaços de formação sobre a abordagem, em outros estados também na Hungria, a gente esteve, né, em Budapeste, em Lodz, a gente conseguiu ver isso lá, né, e isso nos encoraja de que é possível implementar, mas a gente precisa ter paciência histórica, né, a conjuntura não nos favorece. Eu, falando de mim, particularmente, não fui patrocinada pelo serviço público, é uma iniciativa, um investimento pessoal. E não somos, né, nenhuma de nós, mas isso não nos paralisa, né, por enquanto. Estamos nessa caminhada e na intenção de que isso também seja reconhecido em algum momento por essas instituições, da importância disso e, a partir daí, quem sabe, um investimento também maior. Quais são os resultados, né, que a gente já consegue observar mesmo com pouco tempo de trabalho, né, com a abordagem? Um melhor desenvolvimento psicomotor das crianças, isso é assim, muito nítido para a gente e para as cuidadoras. As crianças adoecem muito menos também, né, com essa possibilidade, com essa oferta do chão, né? O bebê ficar no chão era uma coisa muito difícil para as cuidadoras embarcarem. Sempre o chão era uma coisa ruim, é uma coisa suja, desprotegida. E hoje, assim, não tem dúvida de que a criança tem que ir para o chão. É um movimento que elas já fazem livremente. Elas também, as cuidadoras, também estão com um movimento mais livre. Desenvolvimento da autonomia das crianças também é algo muito perceptível. A mudança do paradigma de cuidado com os bebês por meio de incorporação no processo de trabalho da premissa do método Pickler-Locks, que preconiza que o bebê já é uma pessoa. Isso também muda muito a postura de todos os profissionais em relação àquela criança. Mudança na postura das cuidadoras por meio da compreensão da importância do respeito ao ritmo e à capacidade de cada criança. Não mais com aquela tentativa de que Miguel com 8 meses já está sentado, mas João ainda não senta. Isso não é mais uma fala tão recorrente na unidade, né? Não dá para dizer que não exista, mas ainda tem um pouco mais de reflexão sobre isso, né? De que os ritmos são diferentes. Um ambiente institucional mais harmônico e muito mais seguro para as crianças. A reorganização do espaço, incluindo a troca de mobílias e tipos de brinquedos. A gente está nesse processo muito investido. A gente conseguiu, de um dos berçários, que são das crianças um pouquinho maiores, não são os recém-natos, né, mas que já tem uma movimentação, consegue virar, já estão engatinhando. A gente conseguiu tirar os berços e estão todos com caminha abaixo. Não é bem a caminha, né? Tem 2 caminhas e alguns colchonetes, mas bem altinhos, assim, não é chão total, porque a gente não tem ainda essas caminhas, mas o quanto que isso foi um passo importante, porque as cuidadoras ficavam muito aflitas. Ai, meu Deus, mas como é que vai ser na hora de dormir? Porque no berço você coloca, e se a criança não quiser dormir, ela tem que dormir, porque ela não sai do berço, né? E na cama, eu acho que a preocupação era, ninguém vai dormir mais aqui, né? Vamos ficar andando no quarto. E foi exatamente o que não aconteceu. As crianças procuram o seu colchonetezinho, né? Dormem nesse colchonete, e quando acordam, têm a liberdade do movimento de sair desse colchonete e brincar, enfim, e se desenvolver de uma forma mais livre, né? Além dos brinquedos, de alguns móveis também. Reconhecimento da unidade como um espaço educativo, a gente brigou muito por isso também, de investir, de ser também um espaço de referência para outros lugares, né? Então, assim, a gente troca muito com outras unidades conveniadas ao município também. Pessoas de outros estados que já nos visitaram, né, para conhecer um pouco dessa experiência que é tão inicial, mas que a gente já consegue perceber muitas coisas boas, né, resultados positivos. E a execução de um novo paradigma de cuidado e uma unidade pública de acolhimento institucional como uma experiência pioneira no Brasil. A abordagem está sendo muito absorvida pela educação, né? A gente vai nos congressos e mais de 80% de pessoas da educação implementando nas escolas particulares, né, donos de escola, e a abordagem surgiu no orfanato, né, e a assistência é quem menos bebe, digamos assim, dessa fonte. Então, no Rio de Janeiro, a gente hoje, juntamente com Bia Bedran, né, está nessa implementação e é um trabalho pioneiro enquanto instituição pública, né, de total
sobre o regimento de um município, né? É o último e eu vou passar o vídeo. Os desafios, né? Dentro da nossa conjuntura de que os funcionários, por exemplo, ficam sem salário, a gente manter a formação, né, dos cuidadores é uma dificuldade. A gente faz isso no horário de trabalho, mas em algum momento a gente recua um pouco, né? A gente fala, vamos baixar a bola, não dá para falar de pickler quando eles estão pensando o que vai comer hoje, né? Porque eles ficam, às vezes, com atraso, que a gente sabe que a condição aperta muito para esses funcionários. Então, a gente também fica equilibrando esse tempo, né? Que horas é para a gente avançar, que horas é para a gente dar uma recuada e esperar um momento mais adequado. E a expansão dessa experiência para outros serviços de primeira infância do município é o que a gente sonha, né, e deseja. Esses são os passos do cuidado, que a gente trabalha muito com as cuidadoras, que tem a ver com a abordagem, tem um pouco também da Ivanise, né, que a gente aprendeu um pouco com ela também, que é em qualquer momento de cuidado, né, o vídeo mostra isso, né, você não toca numa criança sem antes se comunicar com ela, né. Então, primeiro você busca o olhar dessa criança, né, e a criança encontra o seu olhar, né, faz uma liga, né, de ida e volta. Só depois que esse encontro acontece é que você, então, comunica para a criança que a ação vai acontecer ali, né? Então, Miguel, vamos agora fazer vamos trocar sua fralda e começa a contar para ele o que vai acontecer a partir dali, né? Antecipar para ele qual é o cuidado que vai acontecer, se é uma mamadeira, se é uma troca de fralda, se é um banho. E a partir desse momento que você já trocou o olhar e você entendeu que há uma permissão dessa criança para esse cuidado, é que você toca nessa criança, que você tira a fralda, que você tira a roupinha, que você se sente autorizada a tocar nesse corpo, né? E aí isso traz, né, nessa conjunção, né, de cuidado uma relação muito respeitosa que o bebê percebe, né, tanto que ele, muitas das vezes, né, o vídeo mostra um pouco isso, ele consegue participar desse cuidado, né, ele ajuda para que você realize essa atividade, porque se o bebê não quiser trocar uma fralda, a gente sabe que é difícil trocar, né, ele vai espernear, vai balançar a perna, vai fazer um monte de coisa, vai derrubar a pomada. Então, quanto que você vê, quando a relação é feita dessa forma, com permissão, com troca de olhar, como que aquela atividade, aquele cuidado flui e que aquela relação, a gente diz que são os momentos privilegiados de vinculação, né? Quanto que naquele momento o vínculo ele é reforçado e ele é qualificado, né, do bebê com esse adulto. E quando você finaliza, você agradece a criança, né? Você diz, Miguel, obrigado, conseguimos trocar a fralda, porque você fez com a participação e com a parceria dele. Essa foto de uma criança num brinquedo pickleriano, que são brinquedos bem específicos, elaborados com uma intenção da movimentação livre da criança. E aí eu vou passar um videozinho bem rápido, tá, Eliana? 2 minutos, 1 minuto? Tá, pode ir. Que mostra as crianças do abrigo, né? E esse é um vídeo que foi feito por uma fotógrafa que está com a gente fazendo um trabalho de imersão na unidade. Ela chegou de mansinho, foi se aproximando, a gente apresentou para as cuidadoras, ela passou diversos dias, meses na unidade com a gente, até que ela sentiu, né, e nós também, que ela estava autorizada a acompanhar a rotina das crianças, inclusive à noite ela dormiu no abrigo, e as fotos não são fotos posadas, são fotos da rotina, do dia a dia, espontânea. Isso foi uma estratégia para a gente iniciar com as cuidadoras o registro das imagens delas cuidando das crianças. Então, depois que esse vídeo foi feito, elas foram presenteadas com essas fotos. E aí elas viram algo tão lindo, né, que falava delas e das crianças, que hoje elas estão muito mais tranquilas para observar, para registrar, sem ter um sentimento de que estão sendo fiscalizadas, digamos assim, né? É isso, gente. Eu trouxe um pouquinho dessa experiência e dizer para vocês que humanizar dá muito trabalho, muito, mas que a gente não quer dar nenhum passo atrás, né? Obrigada.